Amém, meus irmãos? Muito bom. Quero convidar todos vocês que abram suas Bíblias no livro de Gênesis, por gentileza. Abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo 4, do verso 3 até o verso 5. Enquanto vocês procuram, eu quero fazer menção carinhosa da presença de irmãos que nos visitam. Lembrando que eu só apresento na primeira visita, a partir da segunda para mim já é da casa já. Então está conosco hoje o nosso irmão Rodrigo, a nossa irmã Nívia, sua esposa, que estão ali. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Como que nós vamos receber esses irmãos? Também estão conosco os familiares do pastor Daniel, meus irmãos. Sua mamãe, seu irmão Natanael, sua cunhada Geisa. Levantem a mão para a igreja conhecer vocês. Irmão, dá uma olhada no Natanael, vê se tem condição desse moço, seu irmão Daniel. Né? Irmão, tem uns negócios assim que eu falo, Deus, o senhor é lindo mesmo, né? Louvado seja Deus, né? Eu tive o prazer de ser pastor do Natanael no Jardim Esmeraldina, onde ele serve a Deus fielmente hoje ali, militando no nome de Deus, e é uma alegria ter você com a gente, juntamente com os familiares, que Deus abençoe vocês. Como é que nós vamos dizer para eles, meus irmãos? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Muito bom. Gênesis capítulo 4, do versículo 3 até o versículo de número 5, todos os irmãos encontraram? A Escritura Sagrada, ela diz assim: e aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, a gente passou o mês de março estudando nas nossas mensagens de domingo o tema Ser Igreja. Foi uma série ministrada com excelência pelo pastor Daniel, nós somos muito edificados. Os irmãos podem assistir os vídeos no canal do YouTube da igreja, foi muito bom mesmo. Peço que todos os irmãos que perderam uma mensagem ou outra, que acessem lá, assistam com áudio de muita qualidade, que os meninos aqui têm feito um trabalho extraordinário. E a gente volta hoje na nossa série, que vai ser o ano todo, inspirada no livro de Gênesis. E nas 4 primeiras mensagens que eu ministrei em fevereiro, nós falamos basicamente da criação e todo o drama que envolve a criação e a queda do homem. E a partir dessa mensagem, nós vamos olhar como que a corrupção, o pecado se alastrou na sociedade humana e a forma como Deus trabalhou na sua soberania para poder corrigir e conduzir o seu plano de redenção para salvar aquelas pessoas que Ele de antemão escolheu para serem dele. E nessa mensagem a gente vai estudar a história de 2 personagens muito queridos do livro de Gênesis, Abel e Caim, os filhos de Adão e Eva, que eles, como seus pais, também enfrentaram aí as coisas ruins que o pecado trouxe, e em comum eles têm algo que os une, um tema em comum que une as suas histórias, um tema chamado sacrifício, que é o tema da mensagem de hoje. Quando nós analisamos Gênesis capítulo 4, nós vamos ter uma perspectiva de quão dura foi a vida fora do jardim. Adão e Eva pecaram, foram banidos da presença de Deus, porque Deus não tolera o pecado e não convive com ele. Deus é santo, Deus abomina o pecado do homem. Então, para que aqueles 2 não fossem consumidos, a Escritura fala que Deus sacrificou um animal, cobriu as vergonhas de Adão e Eva, para que eles pudessem dessa forma estar diante da sua presença, e os colocaram para fora do jardim do Éden, para que eles não provassem da árvore da vida. E agora eles tiveram que encarar uma vida fora do jardim. No jardim eles tinham fartura, fora do jardim eles tinham que trabalhar para o seu sustento. No jardim eles tinham a presença visível e constante de Deus, fora do jardim precisaram se relacionar com Deus pela fé, contemplando o Deus invisível. Eles seguiram as suas vidas e cumpriram o mandato que Deus deu para eles, para que eles se multiplicassem. E a Escritura Sagrada fala que ali fora, vivendo como casal, obtendo seu sustento com dificuldade, se organizando, naquele mundo vazio que eles ocuparam sozinhos, aconteceu que Adão e Eva tiveram ali o primeiro filho, um homem chamado Caim. E Gênesis 4, verso 1 diz assim:
E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Esse é um dos textos mais interessantes do começo de Gênesis, porque nós vemos aqui duas coisas que são notáveis. A primeira, a misericórdia de Deus estava em Caim, estava em Adão e Eva, de modo que eles puderam procriar, ter filhos, algo extraordinário. Eu tenho certeza que o coração deles ficou apreensivo porque eles estavam vivendo uma vida no pecado, uma vida de tristeza, de abatimento. Mas quando Eva engravida e chega a ter um filho, ela tem aquilo como um lampejo de esperança. Deus não nos abandonou. Deus está conosco ainda. Deus demonstrou a sua misericórdia conosco. E isso ela demonstra da forma mais linda, dizendo: eu alcancei do Senhor um filho. Aleluia. Foi Deus que me deu um filho. E aqui eu vejo a graça de Deus. Todos nós vivemos, irmãos, debaixo do estigma e da escravidão do pecado. Ele tenta a todo momento corromper o nosso coração. Ele é eficaz em fazer isso na vida daqueles que não têm Cristo, que não foram lavados no sangue do Cristo. Mas para nós que somos salvos, ele é uma influência pervertida que nós devemos resistir pela graça de Deus. Mas Eva reconheceu naquele gesto que Deus estava sendo generoso com ela. E todos nós precisamos da mesma forma reconhecer a generosidade de Deus nos dons, nas bênçãos, nas coisas que Ele nos proporciona. Irmão, você tem hoje o direito de fazer uma boa refeição, porque você trabalhou, é graça de Deus na sua vida, agradeça a Ele. Você tem um trabalho hoje, é graça de Deus na sua vida, agradeça a Ele. Passamos um período de pandemia terrível, pessoas que amamos foram ceifadas, chegamos aqui, é graça de Deus na nossa vida, agradeça a Ele. Quantas pessoas se ensorbebecem, eu estou onde eu estou porque eu fiz acontecer. Pô, eu tenho mérito, eu trabalhei, eu me esforcei, eu sou o cara, eu sou a mulher. Não, o povo da aliança de Deus não olha para si, mas olha para aquele que é soberano e abre porta, fecha a porta, dá vida, tira a vida. Todo dom perfeito e toda boa dádiva desce do alto do Pai das luzes, onde não há sombra e nem variação. Seu coração é agradecido a Deus aqui nessa manhã? Eva foi agradecida. E é tão interessante que o texto bíblico vai além. A Bíblia fala que ela teve um segundo filho. Deu à luz a mais um, Gênesis 4:2, e o seu nome foi Abel. O fato é que a bondade de Deus foi tão grande que Deus presenteou eles com um segundo filho. Deus é assim. Deus não olha para as nossas fraquezas no sentido de não ser generoso conosco. Pela graça comum, uma das mais importantes doutrinas da teologia reformada, nós reconhecemos que Deus oferece o bem a todos indistintamente. A chuva cai sobre justos e sobre injustos. Inclusive, a distribuição de dons acontece também indistintamente. Quantas coisas boas não vieram para nós, daqueles que não temem a Deus. Por quê? Deus goteja a sua bondade na sociedade e nós vamos usufruindo do cuidado de Deus e agradecendo. Deus, obrigado, o Senhor é bom. Deus, obrigado, o Senhor cuida da gente. Deus, obrigado, o Senhor é glorioso conosco. Deus sempre age assim. Deus poderia nesse momento olhar para você e descartá-lo, e desprezá-lo e fazer tantas coisas, mas Ele está te dando a oportunidade de ouvir a pregação da palavra, porque Ele é generoso com você, Ele tem preocupação com a sua vida. Salmo 51, verso 1, mostra para nós que Deus, Ele tem esse gesto de compaixão conosco. O salmista orando disse assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. O salmista reconhecia a compaixão de Deus a seu respeito, e eu e você também precisamos disso. A cada momento nos lembrarmos que estamos aqui porque Deus é compassivo conosco, meus irmãos. Não a nós, mas ao nome dEle daremos glória para todo sempre. Nós estamos aqui como fruto da compaixão de Deus. E Adão e Eva, pecadores como eram, rebeldes como foram agraciados com Deus, com a sua graça. E essa graça pode alcançar o seu coração aqui nessa manhã, da mesma forma. A Bíblia não informa para a gente a diferença de idade entre Caim e Abel. A Bíblia é breve nesse relato.
Mas o texto parece sugerir que não era muito distante. Eu fico imaginando esses dois irmãos. Você imagina? Ontem nós estivemos fazendo uma visita lá na nossa irmã Lu, e a Lu tem um quintal, irmãos, enorme, e a criançada correndo para um lado e correndo para o outro, e fazendo arte, e pegando nós no chão, e correndo das galinhas, irmão, foi um negócio assim, pentecostal. E eu imaginei, gente, como criança gosta de espaço, não é? Criança gosta de espaço. E Caim e Abel tinham um mundo inteiro vazio para correr. Você imagina esses dois correndo, meus irmãos? Você imagina, né, correndo das bestas feras? Corre, ô leão lá, sai correndo, foge dele. E brincando e se divertindo. Não temos uma informação bíblica coerente sobre a diferença de idade, mas dá a entender que não era muito. Eles cresceram juntos, brincaram, correram, num mundo que ainda não era povoado, não estava cheio ainda, e cresceram. E com a maturidade que a idade trouxe, eles precisaram agora se engajar naquilo que os pais receberam de Deus, de mandamento. Deus deixou para a humanidade, por promessa, uma incumbência de cuidar do reino animal e de cuidar do reino vegetal. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis, capítulo 1, verso 28 e verso 29. Conforme eles amadureceram, cresceram, se envolveram naquilo que eram os negócios que os pais tinham, gerindo esse novo mundo que Deus havia criado. Gênesis capítulo 1, verso 28 e 29, a Escritura Sagrada diz assim: então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: vejam, eu dou para vocês todas as plantas com sementes em toda a terra, e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento. Deus entregou a terra para que a humanidade a gerisse com temor, com responsabilidade, e os meninos cresceram e foram trabalhar. Gênesis capítulo 4, verso 2 diz assim: quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas, e Caim cultivava o solo. Deus mandou a humanidade cuidar do reino animal, e Abel pegou esse trabalho para si. Deus mandou a humanidade cuidar do reino vegetal, e Caim pegou esse papel para si, e cresceram. Cresceram bem, não tinha disputa naquele momento, né? Não tinha que disputar cargo, fazer entrevista, eles eram os únicos, né? Não tinha nem como escolher outro. Foram trabalhar. E a Bíblia fala que a graça de Deus está ali, porque o solo rendeu seus frutos, e os animais procriaram e cresceram. A graça de Deus faz o solo crescer, meus irmãos. A graça de Deus faz o rebanho procriar. Você pode glorificar o nome de Jesus Cristo por isso? Diante daquela demonstração generosa de Deus, os irmãos trouxeram uma oferta ao Senhor. Como leitor atento da Bíblia, eu fiquei pensando, pastor Daniel, quem que ensinou eles a ofertar? Quem ensinou eles a sacrificar? Até o momento nós não tínhamos uma legislação, a lei foi dada muitos séculos depois. Quem ensinou para eles o que eles tinham que fazer para demonstrar sua gratidão a Deus? A única referência que nós temos na Bíblia é que Deus sacrificou um animal para cobrir a vergonha de Adão e Eva quando eles pecaram. Então, certamente, a memória dos pais de identificar em um sacrifício de uma vítima inocente, uma forma de reparação, foi passada para os filhos. Olha, quando a gente pecou contra Deus, Deus cobriu a nossa vergonha com o sacrifício. Façam a mesma coisa. Daquilo que Deus proporcionou para vocês, ofertem a Ele, sacrifiquem a Ele. Reconheçam que Deus podia ter destruído vocês, mas Ele os abençoou, então agradeçam. E eles então fazem aquilo que provavelmente aprenderam dos pais. Irmãos, religião começa em casa. Nós precisamos no nosso lar ensinar fé para os nossos filhos. Hoje a igreja vive uma crise de identidade, porque nós queremos ser cristãos 1h30 no domingo de manhã. Só que nós somos pagãos na segunda, pagãos na terça, pagãos na quarta, pagãos na quinta, pagãos na sexta, pagãos no sábado. Religião começa em casa. Os seus filhos sabem o que é a fé? Se você perguntar para o seu filho: filho, quem é Jesus? Ele sabe responder. Filho, o que é o cristianismo? Ele sabe responder. Ou será que tudo que seu filho sabe é o nome dos cachorrinhos da patrulha canina? Do PJ Masks? Hoje eu acordei,
Quase todo dia eu acordo com o Raul, às vezes, cantando alguma música que ele lembra. Irmãos, é um barato. Barato. Ele canta Vim para Adorar-te, irmãos, da coisa mais linda do mundo. Ele canta Vim para adorar-te, vim para buscar-te. Quando ele vai cantar outra parte, totalmente amargo. Ele fala que Jesus é totalmente amargo. Totalmente amargo. Mas está cantando o hino. Louvado seja, mas hoje ele acordou cantando PJ Mask. Eu nem sabia que o desenho tinha música. Hoje eu vou chegar em casa e vou falar, canta esse treco para mim, quero aprender. Né? Quero aprender esse trem aí. Mas nossos filhos sabem explicar a fé, conhecem a nossa religião. E uma pergunta mais honesta, o seu filho sabe que você é crente, entende o que isso significa? Quando foi a última vez que seu filho viu você lendo a Bíblia na sua casa? Quando foi a última vez que o seu filho te viu de joelho falando com Deus? Ele sabe o que é isso. Esses dois aqui, a única referência que eles tinham humana naquele tempo eram os pais, e certamente os pais passaram isso para os filhos. Os pais se lembraram do que aconteceu em Gênesis 3:21, que diz assim: o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e para sua mulher, e eles então passaram essa memória para os filhos, porque é nosso papel como pais cristãos ensinarmos os nossos filhos no temor do Senhor. Deuteronômio capítulo 6, o verso 6 e 7 diz assim: guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou, repita-as com frequência a seus filhos, converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Ensine seus filhos a palavra de Deus. Nenhum sucesso na vida justifica o fracasso dos seus filhos na fé. Não adianta você ganhar rios de dinheiro e na adolescência ver seus filhos fora da igreja sendo ensinados por professores doutrinadores. É seu papel ensinar para os seus filhos que isso aqui é a verdade. Você pode glorificar a Deus por isso nessa manhã? É nosso papel ensinar, orientar. E agora nós temos a Bíblia dando toda a atenção para duas ofertas, dois sacrifícios, duas formas de religião distintas. A Bíblia dá uma atenção muito especial na forma como esses sacrifícios foram ofertados a Ele. Eu vou ler novamente Gênesis 4, 3 ao 5. Abra sua Bíblia, por gentileza, é muito importante que você acompanhe isso. Gênesis capítulo 4, verso 3 ao 5, nós temos aqui uma explicação gloriosa de que Deus atentou exatamente para as duas ofertas. É lindo isso. A Escritura diz assim: no tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. O escritor deixa bem claro que haviam ali duas ofertas, dois adoradores, dois tipos de culto, e ele é mais específico em nos dizer que um culto e um adorador foi aceito, e um culto e um adorador foi rejeitado. Aqui eu já posso abrir, meus irmãos, um parêntese. Muitas pessoas criaram hoje uma religião chamada sinceridade. Não, ele está ensinando errado, mas ele é sincero com Deus, né? Não, irmãos, tem muita gente sincera que vai ser sinceramente jogada no inferno, porque Deus tem que ser adorado do jeito que Ele revelou. Não existe culto à parte da revelação, não existe. Nós adoramos a Deus do jeito que Ele se revelou. Então a sinceridade nunca foi doutrina bíblica no sentido de forma de se aproximar de Deus. Os adoradores se aproximam de Deus não baseados na sinceridade ou na qualidade das suas obras, mas na qualidade do sangue que foi derramado na cruz e da nossa dependência da morte dele e da sua ressurreição. Você pode chegar sincero diante de Deus, pensando que Ele vai te aceitar por isso, e Ele virar o rosto para você, porque você não obedeceu à revelação da Escritura Sagrada. É pesado isso, mas eu tenho que alertar você. Muitos sinceros estão sinceramente errados e vão ser condenados por isso. Por isso que o chamado da Bíblia é um chamado ao arrependimento, não à sinceridade. Deus não quer sinceridade, Ele quer que você se arrependa e faça direito do jeito que a Bíblia Sagrada ensina.
Tem glória a Deus aí, é pesado essa palavra. Então você perceba, vamos pegar primeiro o sacrifício de Abel, que foi o sacrifício aceito. É um sacrifício qualitativo. A Bíblia fala que Abel deu da melhor parte do seu rebanho, tinha qualidade o que ele fez. Além disso, era um sacrifício cruento, era um sacrifício de sangue. Ele pegou dos animais e os sacrificou diante de Deus. Abel reconhecia pela fé que lhe foi ensinada, que a forma como Deus reconcilia homens com ele é mediante sangue derramado. Então ele não ousou. Se com papai e mamãe foi sangue, comigo vai ser sangue também. Eu vou fazer o que Deus mandou fazer. Não era um culto bonito, porque, irmão, sacrifício de animal não é uma coisa bonita. Era um culto estranho. Você imagina os gritinhos do animal? Não era um culto bonito, porque não tem beleza nisso. Mas tinha essência. Louvado seja Deus. Não tinha beleza nesse culto, mas tinha essência. Era um culto simples, mas ele era profundo. Por quê? Ele refletia o perfeito sacrifício do Calvário, onde uma vítima inocente morre pela vítima culpada. Não tinha pompa, mas tocava a consciência, tocava a alma do adorador e o inspirava a louvar a Deus que oferece substituição pelos nossos pecados. Você vê uma igreja um pouco mais simples, que pompa nós temos aqui? Não tem uma luz piscando, só quando esse povo dá pau, aí pisca, irmão, vira uma baladinha gospel que eu fico desesperado. Mas que beleza nós temos aqui. Não tem fumaça aqui. Não tem luzes. Não tem pisca-pisca. Não tem gente com uns trajes diferentes, dançando, rodando. Mas tem essência. Por quê? Não tem estrela. A estrela aqui é aquela que foi levantada na cruz e sangrou, mas ressuscitou o terceiro dia, está viva. Hoje as pessoas têm feito uma forma de religião de entretenimento com muita pompa. Irmãos, Deus não habita em pompa, Ele habita em corações que foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo, corações que estão andando com temor na presença dEle. Deus não precisa de muita pompa. Deus quer ver em nós a simplicidade de um coração transformado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Deus quer adoradores que venham para a igreja não pela qualidade da música, mas pela grandiosidade do Deus que invoca e adora o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Por que você veio aqui nessa manhã? O que te trouxe para cá nessa manhã? Pregador, ele tem voz de taquara rachada e é feio. O vice é tão magro que se olhar, não olhar direito você não vê. O espaço é apertado. Mas tem uma coisa aqui diferente. Tem essência. Porque nós anunciamos Ele, somente Ele. É necessário que Ele cresça e que a gente diminua. Louvado seja o nome de Jesus. Não era um culto não bonito, mas ele tinha essência. O culto de Abel foi um culto diferenciado, foi um culto baseado na revelação, um culto com sangue, com sacrifício. Já a oferta de Caim, a Bíblia fala que foi uma oferta quantitativa. A Escritura fala que Caim pegou de uma parte da sua produção. Era de certa forma uma oferta que ele estava fazendo a si mesmo. Celebração do seu potencial e da sua capacidade de produzir a partir do solo. E eu fiquei imaginando, irmãos, eu sou publicitário, eu sou muito criativo. O que seria uma oferta do que foi produzido pelo solo? Irmão, vegetação é colorida, não é? Frutas são coloridas, eu fico imaginando. Caim arrumando aquele altarzinho dele. Deixa eu pegar umas alface aqui, é verdinha. Agora eu pegar umas bananas que combinam, né? Verde com amarelo. E ele fez um negócio bonito, cheiroso, irmãos, porque fruta fresca cheira gostoso. Era um culto pomposo. Bonito, colorido, tinha estética, mas não tinha revelação. Chamava atenção com os olhos, mas não atingia o coração. Inspirava aplausos, mas não causava nenhuma mudança. Era um reflexo pomposo do ego do adorador.
e não a devolução a um Deus que nos oferece gratuitamente todas as coisas. Não é à toa que Deus rejeitou esse culto. Às vezes, irmãos, a gente vê algumas coisas, a gente fica assustado, a forma como as pessoas não entendem a natureza santa do culto. Num olhar humano, aqui nós somos um agrupamento de aproximadamente umas 50 pessoas que estão sentadas ouvindo um orador. Mas tudo que está acontecendo aqui, nesse momento, é divinamente ordenado pela Bíblia. Para nós aqui não é só um ajuntamento de pessoas. A Bíblia manda que o povo dele ouça a sua lei e vocês estão ouvindo a palavra sendo pregada. Isso aqui é revelado por Deus. Divinamente ordenado. Nós cantamos louvores porque a Bíblia diz: entrai pelas suas portas com hinos de louvor e com ações de graças. Vocês deram ofertas no culto porque a Bíblia diz: não se acheguem na minha presença com as mãos vazias, tragam algo para mim. Vocês estão nesse momento ouvindo, refletindo e meditando e aplicando no coração, porque a Bíblia diz: escondi a tua palavra no coração, para eu não pecar contra ti, ó Deus. Isso aqui é divinamente ordenado. Mas você vê algumas coisas que você fica assustado. Eu vi um vídeo esses dias na internet, eu fiquei tão triste, irmãos. Um culto bem fervoroso, certamente era um culto neopentecostal, pelo estilo, né? Não parecia um culto pentecostal, era bem neopentecostal. E os camaradas todos com uma toalhinha na mão, cheia de suor. E quando o cantor cantava com um pouco mais de fervor, ele se levantava e girava aquela toalhinha. Irmãos, sincronizadinhos, eles levantavam ao mesmo tempo. E eu olhei aquilo, e eu falei: o que eles estão fazendo? Se não querendo demonstrar uns para os outros que são espirituais. Mostrar que eles estão cheios, exibindo a sua religiosidade para eles. Culto pomposo. Às vezes nós vemos um culto mais reflexivo, um culto mais ameno, e a gente fala: nossa, o culto foi frio. Não necessariamente. Não há espiritualidade nas pernas que pulam, e nem há frieza nos ouvidos que se abrem para ouvir. É a condição do nosso coração de ouvir e praticar que faz toda a diferença para Deus. Tem muito culto avivado de gente quieta na igreja, e tem muito culto carnal de gente que roda na igreja. É isso aqui que conta. Como é que está o seu coração na presença de Deus? Como é que está a tua alma diante dele? Você de fato ama Deus? Almeja buscá-lo de todo o coração? Almeja mergulhar na graça dele de verdade? Ou você veio aqui para mostrar o quão espiritual você é? Deus não divide a glória dele com ninguém. Nós entramos nessa casa com muita humildade, dobramos os nossos joelhos para reconhecer que ele é Deus e nós não somos nada na presença dele, e ouvimos a sua palavra com temor, com responsabilidade, ora dando glória a Deus, ora ficando quietinho, mas dizendo: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Nosso culto não tem pompa. O testemunho da Escritura sobre Caim é desastroso, irmãos. A Bíblia fala que ele era do maligno, 1 João 3,12. E segundo Judas, ele diz que a sua atitude representava o caminho que nós devemos evitar, porque o seu fim leva à perdição. Deus não nos oferece maiores explicações sobre os pormenores disso, mas o testemunho da Escritura é claro. O culto de Abel é o culto que Deus quer que a gente ofereça a Ele. O culto de Caim é o culto que nós devemos rejeitar. Há um claro lampejo aqui da doutrina da eleição, mas eu não quero entrar nesse detalhe nessa manhã. Mas eu quero concentrar na continuidade do texto, porque ele é trágica. A forma como você cultua determina os tipos de ações que você pratica. Se você cultua com qualidade, a sua vida fora da igreja tem qualidade. Mas se você cultua com carnalidade, a sua vida lá fora vai ser carnal também. Quando Caim teve seu culto reprovado, a primeira coisa que ele fez foi ficar transtornado e furioso. Não tem um sinal de arrependimento nele, ele ficou bravo. Ele ficou bravo com quem? Com Deus. Como que o Senhor não aceitou? Estava bonito o meu culto, estava organizado, estava cheiroso, estava animado. Coloquei um... Mas como que o Senhor não aceitou o meu culto? Caim não fala uma palavra de arrependimento, não ora, não pede misericórdia para Deus, não pede perdão. Ele queria obter os méritos do irmão.
sem viver a vida que o irmão vivia. Irmãos, piedade não pode ser imitada. Você pode imitar os pulos que eu dou, os corres que a Anitta dá, a reflexão da minha esposa quietinha, mas piedade do coração ninguém imita. Aleluia! Piedade não pode ser imitada. Ou tu é crente, ou tu não é. Ou você é um salvo em Cristo, ou você não é. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Biblicamente falando, não há meio termo. Não existe zona cinzenta na Bíblia. A Bíblia não tem 50 tons de cinza. A Bíblia tem 2 caminhos, um largo que leva à perdição e um estreito que leva à vida eterna. Deus não tem coisas medianas, ou é, ou não é. Ou você é Abel, ou você é Caim. Você pode glorificar a Deus por isso? Deus não deixa a gente com engano. Eu acho lindo que Deus não deixa a gente enganado, ou eu não é. Então perceba que aqui nós temos 2 cultos. O culto de Caim é o culto da justiça própria. O culto de Abel, o culto da justificação pela fé. Caim queria ser aceito porque na sua cabeça ele merecia ser aceito. Mas eu vim, eu cultuei, eu adorei, eu trouxe sacrifício, eu fiz minha parte. Eu fui religioso, como que Deus não me aceita? Te aceita, Caim, porque você chegou muito cheio, camarada. Você não é nada, entra na presença de Deus humilde, Ele é justo e você não é, Ele é santo e você não é, Ele é majestoso e você não é, desce do teu pedestal e se humilha como fez seu irmão. Mas Abel não, Abel sabia que ele não era, então ele traz o sacrifício que Deus aceita. Deus, eu sei que eu sou pecador, e eu sei que os meus pecados podem ser punidos na vítima inocente, está aqui o meu sacrifício. Esse é o culto da justificação pela fé. É o culto que nós trazemos aqui, semana após semana. Quando eu entro aqui, o meu primeiro sentimento é, eu não mereço estar aqui nessa casa, mas eu entro aqui por causa daquilo que Jesus Cristo fez, ao morrer na cruz do Calvário. Eu não me achego a Deus pelas minhas obras, mas pelas multidões das suas misericórdias que foram demonstradas na morte e na ressurreição do seu Filho Jesus por mim. Infelizmente, muitas pessoas, até religiosas, estão hoje no caminho de Caim. A fé delas é baseada no que elas fazem, nos seus méritos. Você percebe que você tem esse sentimento quando você se compara com outros cristãos. Eu sou mais crente que a Isa. É muito mais crente que ela. Olha lá, de máscara. Falta de fé. Sou muito mais crente que ela. Eu sou muito mais crente que o Edson. Já se viu, eu vim com uma camisa manchada. Para a igreja, sangue de Jesus. Eu sou muito mais crente que a Rosineide. Eu rodo no manto, ela não roda. Eu dou os pulos. Esse é o culto de Caim. Esse é o culto de quem acha que é. Mas não é coisa nenhuma, nós não somos nada, todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus e da sua graça, todos. Mas como todos pecaram, Deus oferece sua graça indistintamente também. Ele salva rico e salva pobre, salva branco e salva negro, salva homossexual e heterossexual, Deus salva quem Ele quer salvar, e você pode glorificar o nome dEle por isso? É uma graça indistinta, daqueles que como Abel reconhecem que são pecadores. A Bíblia mostra que as decisões do coração de Caim ofenderam a santidade de Deus. Judas capítulo 1 verso 11, abra na sua Bíblia, é muito importante que você leia isso. A Bíblia afirma claramente que o caminho que Caim seguia era um caminho perigoso, um caminho que vai levar à perdição, um caminho que não traz glória ao nome de Deus. Judas, versículo de número 11, a Escritura Sagrada diz assim, que a aflição os espera, pois eles seguem os passos de Caim, enganam outros por dinheiro como Balaão, e perecem em sua rebelião como Coré. Passos de Caim, caminho de Caim, o caminho da justiça própria. Eu mereço porque eu sou bom, eu faço do meu jeito.
João foi além. João já falou, olha, não vou nem dar muita... Caim era do maligno. Ele fez o que ele fez porque ele pertencia ao diabo e não a Deus. 1 João capítulo 3, verso 12. Abra sua Bíblia por gentileza. A Escritura diz assim: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque Caim praticava o mal e seu irmão praticava a justiça. Caim fez o que era mal aos olhos do Senhor. Abel fez o que era certo. Mas Deus é carinhoso, irmãos. Quem aqui já foi repreendido por Deus? Dá glória a Deus bem alto aí. Numa conversa, num conselho, numa palavra, num chazinho no final do culto, né, irmãos? Uma roda aqui na igreja, né? Deus nos repreende de muitas formas. Deus se preocupa com a gente. Às vezes você pensa que Deus é insensível com você. Não é. Deus alerta você o tempo todo. No conselho de um pai, na palavra de um amigo, numa pregação, numa troca de ideias. Deus está mostrando o caminho da virtude para você. Você vai para o caminho errado se você quiser. Mas quando Deus falou com Caim, Caim se endureceu. Gênesis capítulo 4, versos 6 e 7. Abra sua Bíblia por gentileza. A Escritura fala assim, olha, Deus está inquirindo Caim, irmãos, e eu nem perdia tempo com Caim, mas Deus é Deus. E Deus foi lá, Caim, por que você está tão furioso? Por que você está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. Mas se você não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e ele deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. O que seria fazer o certo? Será que Deus estava pedindo para Caim não cometer nenhum pecado e que isso agradaria? Certamente não. Deus sabe que nenhum de nós pode viver sem pecar em algum momento. Por mais e melhores que sejam as nossas obras, elas sempre estão maculadas em algum grau, ou de alguma forma pelo pecado. Certamente Deus estava dizendo para ele, Caim, me adore, entre na minha presença do jeito que eu revelei, venha com sacrifício cruento, venha com sacrifício de sangue, abra a mão do seu orgulho, faça as coisas do jeito que eu ensinei. Quantos de vocês estão colhendo hoje resultado de escolhas que foram feitas à parte do que Deus ensinou? 90%, irmão, das conversas que nós temos com irmãos, com membros da igreja, isso eu falo nas duas esferas. Falo a nível de igreja pentecostal reformada, estando pastoreando essa igreja há quase 2 anos e meio. E nos 12 anos que eu fui pastor nas Assembleias de Deus Ministério Belém. 90% dos gabinetes são de irmãos que ouviram as instruções bíblicas 400 milhões de vezes, mas insistiram em fazer do jeito que a Bíblia não ensina. E aí chegam diante da gente, pastor, o que eu faço? E a gente fala agora é juntar os cacos e ver o que dá para salvar. Porque o salário do pecado é a morte. Toda vez que você dá um passo, a parte de Deus do que Ele revelou, você vai ter consequências. Deus é um bom pai que perdoa os pecados. Você pode glorificar a Deus por isso? Mas Ele é um ótimo educador que deixa as consequências do pecado para a gente crescer. Deus perdoa pecado, mas não tira a consequência da desobediência. Essa fica. E às vezes fica pro resto da vida. Você tendo que lidar com uma situação de uma desobediência que você fez. Então, fique atento. Deus está falando com você aqui nessa manhã. É tempo de você atentar que cada vez que você insiste em uma coisa que Deus não mandou fazer, você está cada vez mais próximo de uma frustração que talvez nem o tempo vai ser capaz de tirar. E você vai ter que conviver com ela. Eu vivo hoje ainda resultados de consequências de coisas que eu fiz errado. E que eu vou ter que lidar com elas até morrer, até a vinda de Cristo. Por quê? Porque faltou reflexão, faltou leitura, faltou aplicação e, num português bem claro, faltou vergonha na cara de acreditar que o que Deus tinha para mim era melhor. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é? Você conhece um coração regenerado pela forma como ele reage a uma repreensão.
Um homem e uma mulher de Deus, quando houve uma repreensão, primeira coisa que ele tem é uma reação humilde. Aí ele reflete, separa a espinha do peixe, porque toda repreensão tem um pouquinho de excesso, toda, não é? Mas ele procura melhorar, ele quer agradar a Deus. Eu vou fazer uma brincadeira carinhosa aqui, não vou dar nomes, né? Mas quarta-feira, irmão, depois do culto, tomei um chá aqui com 3. Um chá de chão de igreja, irmãos, a espora de Jeová desceu aqui. E eu precisei colocar as coisas no eixo. Mas eu fiquei feliz pela humildade. Ouviram com humildade, atentaram, refletiram, não me pegaram pelo pescoço. Não sei o que falaram depois que saíram daqui, Deus viu. Mas aqui, acolheram a correção com humildade. Coração regenerado faz isso. Agora, quando o nosso coração não foi regenerado, quando a gente ouve a repreensão, a gente dá desculpa. Está errado isso. Mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Isso é pecado. Não, mas não teve jeito. Não deve ser dessa forma. Ah, mas Deus me entende. Entende não. Deus não tem o culpado por inocente, irmãos. Pecado é pecado em qualquer situação. Tira da sua cabeça esse pensamento que os coaches estão ensinando aí fora. Isso é falsa teologia, caminho de Caim que vai levar muita gente para o inferno. Deus é santo e é justo. Um Deus justo não pode tolerar o pecado. Você pode glorificar Deus por isso? Não pode. Não pode. Senão ele não é justo, não é digno da nossa confiança. Um Deus que tolera o pecado não é eficiente para salvar. Eu não preciso desse falso Deus. Eu quero o Deus da Bíblia, que diz: acaso não fará justiça ao juiz de toda a terra? Deus é justo nos seus caminhos. Quando o nosso coração é regenerado, a gente aceita a correção. Quando não é, a gente se arma de desculpas. Falei na escola de discípulos hoje. Antigamente você corrigia uma ovelha, ela mudava de vida. Hoje você corrige a ovelha, ela muda de igreja. Aí eu vou para outra igreja porque lá o pastor vai me entender. Pode até ser que o pastor entenda. Eu quero saber se a palavra aprova ou não o que você está fazendo. Amém? Caminho de Caim. E aí, Caim ouve a repreensão, toma a bronca, toma o sacode de Deus. E eu espero, irmãos, que Caim faça a coisa certa. Irmão, você imagina? É tão gostoso quando uma ovelha toma um puxão de orelha do pastor e se alinha, Edson. É uma benção, a gente fica felizão, glória a Deus, deu certo. Você imagina se Deus aparece pessoalmente e fala: ô Edson, maneira, né, cara? Pô, para de bater no Sérgio, né? Tenha paciência com ele. É Deus falando, o camarada ia tremer. Meu Deus do céu, eu não vou mexer com isso aqui. Eu esperava que Caim fizesse isso. Todo leitor esperava que, diante de uma repreensão do próprio Deus, o camarada mudasse. Mas Caim não fez isso. Ele rejeitou a orientação de Deus, rejeitou a palavra de Deus, e ele resolveu continuar fazendo do próprio jeito. Qual foi a bronca que Deus deu em Caim? Caim, você não me adorou do jeito certo. Eu quero um sacrifício de sangue, você me trouxe do fruto da terra. Não quero dessa forma. Caim pensou na cabeça dele: poxa vida, então Deus quer um sacrifício de sangue? Deus quer o sacrifício de uma vítima inocente, eu vou trazer para ele. E a vítima inocente foi o seu próprio irmão. O senhor não quer um sacrifício de uma vítima inocente? Eu vou matar o meu irmão. Eis aqui, Deus, a sua vítima inocente. Agora o Senhor me aceita? Pensa comigo, irmãos. Quantas brincadeiras esses dois dividiram? Jogaram bola junto, Ed. Oraram junto, certamente, Edson. Foram para a vigília junto. Mas porque um não quis se submeter a Deus, ele fez o pior. Primeiro assassinato da Bíblia. O irmão mais velho que devia proteger, matou. O irmão mais velho que deveria ser a consciência de maturidade e responsabilidade, foi imoral. Sem dor, sem remorso, sem arrependimento. A mão que outrora se levantava para toca aí, cara. Agora é a mão que mata.
Gênesis capítulo 4, do verso 8 ao 11, abra sua Bíblia por gentileza. A Escritura Sagrada diz assim: Caim sugeriu a seu irmão, vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: Caim, onde é que está o seu irmão? Caim respondeu: por acaso eu sou guardador do meu irmão? Então Deus disse: o que foi que você fez? Ouça, o sangue do seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue do seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. Quando nós não cultuamos direito, nós não vivemos direito. Um falso adorador é um falso ser humano, é um falso cristão, e ele é capaz de matar. E quantos matadores de irmãos têm se levantado nos últimos dias, meus irmãos? Falsos líderes, falsos profetas, falsos pastores, destruindo, caluniando, assassinando reputações e ministérios, bajuladores enganosos, pensando que vão ficar impunes e que os seus pecados e artimanhas não serão descobertos. Mas os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra, louvado seja Deus. Pode passar impune aos nossos olhos, aos de Deus não. Quantos de vocês são vítimas de falsos irmãos? Pessoas que não veem a oportunidade de acabar com vocês, destruir vocês. Cuidado com quem te leva ao campo. Cuidado. Cuidado com quem brinca com você. Cuidado com quem vem falar com você de alguém. Cuidado. Tem muita gente no caminho de Caim e pouca gente oferecendo sacrifício como Abel. Mas Deus está levantando nós aqui para sermos como Abel na presença dEle. Verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O caminho de Caim é perigoso. Judas falou que esse caminho leva à perdição. É o caminho de alguém que deixa o seu coração ser dominado pelo pecado, que rejeita a justiça de Deus e o seu modo de salvar os pecadores. Isso está muito claro no texto. Reflita comigo. Pense comigo à luz da teologia cristã. Quem era mais pecador, Abel ou Caim? Os dois eram pecadores da mesma forma. Todos pecaram. Todos são destituídos da glória de Deus. Então, Abel não era o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Ele era pecador também, como seu irmão. Mas ele fez aquilo que pareceu aos seus olhos o correto a fazer. Ele se aproximou de Deus com sacrifício de sangue. Ele se aproximou de Deus do jeito que Deus revelou. Eles receberam a mesma educação, as mesmas instruções, viveram debaixo do mesmo teto, mas um deles buscou a Deus do jeito que a Escritura ensina que Deus deve ser buscado, enquanto o outro maquiou o seu pecado no sacrifício de frutos da terra, tentando estabelecer a sua própria justiça. Em qual caminho que você está aqui nessa manhã? Como que você entrou aqui nessa casa? Você entrou aqui porque você se acha o alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado? O xodó de Jeová? O camarada que ora? O bom pregador? O excelente teólogo? Não é? O que segue a tradição teológica certa? Foi assim que você entrou aqui? Cuidado, o seu culto pode ser reprovado nessa manhã. Deus só aceita que entremos nele de uma forma, através do sacrifício que foi vertido na cruz do Calvário, ali. Hebreus capítulo 10, verso 19, irmãos, entrem na presença de Deus no Santo dos Santos com ousadia, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. O caminho de Caim leva à perdição. Que caminho é esse, pastor? É o caminho do ego, do orgulho, da autossatisfação, da desobediência a Deus, da falsa religião, da adoração interesseira. E a escolha profana que promove invejas, homicídios, morte, destruição, é a raiz de todo orgulho. É o caminho que faz homens e mulheres saírem da presença do Senhor. Gênesis 4,16, abra sua Bíblia. Depois de tomar repreensão,
depois de ouvir a dura repreensão de Deus, eu ainda esperava lá no fundo que Caim se arrependesse. Mas a Escritura fala assim: Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. Ele realmente não queria, não buscou, não se arrependeu. Ele realmente era do maligno. À luz do que queremos ser a palavra de Deus, ele era um reprovado, não iluminado pelo Espírito Santo. Mas Abel nos ensinou o caminho que nos conduz à justificação. Talvez alguns irmãos aqui não conheçam a teologia bíblica. Justificação é a mais importante das doutrinas bíblicas, de todas. Ela afirma a forma como um homem é aceito por Deus, sendo Deus santo e o homem pecador. Jó fez essa pergunta no seu livro: de que maneira um homem pode ser justificado diante de Deus? E a Bíblia fala: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa isso? Nós somos injustos e pecadores. Deixa eu te contar uma coisa: você ser devoto de um santo não vai salvar você. Você subir uma escadaria de joelho não vai apagar o seu pecado. Você acender uma vela para o teu anjo da guarda não vai resolver o teu problema. Não é isso, são coisas que não estão na Bíblia Sagrada, que não fazem parte da revelação. Nós somos pecadores e os nossos pecados fazem distinção entre nós e Deus, de modo que, segundo a Bíblia, por causa deles, Deus não pode nos ouvir. E o que Deus fez? Ele enviou o seu Filho ao mundo sem pecado. O seu Filho viveu uma vida justa, obedeceu à lei, cumpriu os mandamentos de Deus e subiu em uma cruz como um ser humano perfeito que obedeceu a Deus. E ali, toda a ira de Deus destinada a nós foi colocada contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Em 6 horas pregado na cruz, Jesus sentiu a condenação do inferno por cada pessoa por quem ele morreu. E a graça nos oferece agora uma troca maravilhosa. Eu entrego para Deus a minha vida de pecados, e Ele coloca na minha conta a vida perfeita de Cristo. A Bíblia fala que todos aqueles que foram batizados em Cristo se revestiram de Cristo. O que significa isso? Hoje, quando Deus se relaciona com esse pecador que está pregando, Ele não está se relacionando comigo, Sérgio, em essência, mas com a justiça de Cristo que foi acreditada comigo. A justificação faz Deus me amar do mesmo jeito que Ele ama Jesus, e amar você do mesmo jeito que Ele ama Jesus. Já parou para pensar nisso? A justiça de Cristo foi colocada na tua conta. A vida perfeita que Ele viveu é sua. Glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que pelas obras da lei ninguém vai ser justificado. Suas boas ações, seus gestos carinhosos não salvam você, nunca poderão salvar, porque Isaías capítulo 64 fala que as nossas obras são para Deus como trapos de imundícia. Não seja louco de mostrar para Deus suas obras como o fariseu fez. Ó Deus, eu te agradeço, porque eu não sou que nem aquele publicano lá. Eu oro, eu jejuo, eu dou o dízimo, eu faço tudo. E o publicano, coitadinho, era tão ruim que nem eu, que ele nem tentou mostrar nada para Deus. Deus, tem misericórdia de mim, que sou homem pecador. E Jesus fala: o fariseu voltou para casa condenado, mas o publicano voltou para casa justificado. Por quê? Porque a justificação é para quem não merece, para quem não pode, para quem não tem, para quem não consegue, para quem reconhece que só Deus pode justificar um pecador diante da sua presença. Esse é o evangelho que nós pregamos. Os seus pecados vão te levar para a condenação. O inferno não é uma coisa que você deve ignorar. Por isso, na igreja pentecostal reformada, eu não vou fazer você rir. Céu e inferno não são piada. Aqui nós pregamos o evangelho porque a tua alma vai se apresentar um dia diante de Deus. De que maneira Deus vai te aceitar? Quando você humildemente reconhecer que é um pecador e falar: Jesus, tenha misericórdia da minha vida, eu preciso do Senhor. Esse é o culto de Abel. O caminho conduz à justificação. Deus reconcilia pecadores pela fé, mediante o sacrifício de sangue feito pelo seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, verso 4. Deus dá testemunho que o culto de Abel é o culto que Ele aceita, e é o culto que a igreja cristã oferece.
se reunindo semana após semana em torno do sacrifício que Jesus Cristo fez ao morrer por nós na cruz. A Bíblia Sagrada diz assim: pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo, e Deus aprovou suas ofertas. Embora muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. Está falando conosco hoje. Quer se aproximar de Deus? Venha com o sacrifício. Qual sacrifício? Aquele que foi feito na cruz do Calvário, onde Jesus Cristo morreu por nossos pecados e depois ressuscitou para a nossa justificação. Mas tem algo lindo aqui também, para terminar. Caim é o tipo de irmão mais velho que não vale a pena ser. A minha irmã se casa domingo que vem. Vou ter que fazer 2 casamentos em menos de 15 dias. Isso é inédito, né? 2, né? E um tinha até esquecido que ia fazer, mas Deus é bom. Lembra que eu preguei que Deus lembra? Deus lembra a gente, Deus é bom. Mas eu estou aqui vivendo, não é? Aquela experiência de desapego, de pensar que a irmã caçula, a minha protegida, que eu amo, que eu aconselho, agora vai viver a sua própria vida. Mas eu fiz o possível para passar para ela os valores cristãos. Preguei para ela nos quase 15, 20 anos que ela estava numa seita cristã, servindo a Deus, e mostrando o evangelho para ela. Hoje ela é membro nossa aqui, serve a Deus com a gente, não está aqui hoje por conta de preparativos de casamento, mas hoje ela entende a fé, e eu glorifico a Deus por isso. Ela entendeu o evangelho, louvado seja Deus. E eu me esforcei para ser um bom irmão mais velho, mas Caim foi um péssimo irmão mais velho, péssimo. Assim como existe um contraste nesse texto do sacrifício de Abel com o sacrifício de Caim, também tem um contraste de 2 irmãos mais velhos. O primeiro irmão mais velho, irmão, é Caim, ruim, pecador, que mata. O segundo irmão mais velho é o nosso irmão mais velho, Jesus, a primícia dos que ressuscitaram. Um irmão mais velho que não mata, mas morre. E morre para salvar os seus demais irmãos. Eu e você, que fomos escolhidos por Deus para a salvação e chamados eficazmente na graça que é poderosa para nos perdoar. Aleluia! O sacrifício de Caim trouxe condenação, mas o sacrifício de Jesus traz salvação para todo aquele que crê. Hebreus capítulo 12, verso 24, a respeito de Jesus, o nosso irmão mais velho, é dito isso: a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala de coisas melhores do que falava o sangue de Abel. O sangue de Abel é simplesmente um sacrifício humano injusto, mas o sangue de Jesus é o sacrifício do próprio Deus numa cruz para justificar os pecadores e livrá-los da condenação. A respeito de Jesus, a Bíblia diz: Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. O nosso irmão mais velho, Jesus, convida a gente para ir para o campo também. Ele pega na nossa mão e sobe o monte conosco e nos leva até o Calvário. E ali ele nos mostra o sacrifício perfeito que ele consumou. Ali ele nos lava no seu sangue precioso. E segurando na nossa mão nos promete que estaremos seguros na sua presença. Porque todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim de modo algum eu lançarei fora. Jesus segurou na tua mão para nunca mais soltar. Que irmão mais velho, maravilhoso que é Jesus. Que tremendo. Ele não mata, ele morre. Morre por nós, morre para nos perdoar. Em Marcos capítulo 14, versículo 24, Jesus diz: este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício por muitos. Segure na mão do irmão mais velho nessa manhã. Segura na mão de Jesus Cristo.
Confesse Ele como teu Salvador. Escape dos enganos da religião que tentam a todo custo pegar, capturar, sequestrar o seu coração. E abrace aquilo que pode salvar a tua alma da condenação. O sangue que foi vertido na cruz do Calvário. O nosso irmão Moisés está no nosso meio aqui nessa manhã. E ele é digno de honra, de glória, de louvor. E ele é poderoso para salvar. Fique de pé, em nome de Jesus Cristo.